Quanto à revisão fiscal, existem aquelas definições prévias que eu determino os tipos de documentos fiscais agregados a tributações, naturezas de operação e tudo mais, que também, diga-se de passagem, compreendem situações em que envolvem produtos do ativo imobilizado ou mesmo produtos de uso e consumo. Tudo isso se congrega com essas prévias definições de tipos de documentos fiscais, combinados com as tributações e etc. Entretanto, em se tratando de uma empresa que tenha muitos itens estabelecidos, eu preciso definir não somente na planilha de nota fiscal, que deve utilizar aquele determinado documento fiscal, e também não somente no tipo de documento fiscal, porque, por exemplo, se eu pegar um documento fiscal de entrada de produtos de revenda, ele prevê muitas possibilidades de tipo de operação. Entrada de bonificação, produtos tributados, produtos substituídos, com diversas tributações distintas e também com origens e destinos distintos. Então, quer dizer, só essa definição não basta para eu especificar um determinado item que eu queira registrar uma entrada, por exemplo, ou mesmo uma transferência, uma venda e tudo mais. Portanto, existe um princípio de hierarquia dentro do sistema em que eu faço definições no primeiro nível no próprio produto e numa determinada empresa. Ou seja, no cadastro de um produto, eu posso ter a definição nos dados nas filiais, não somente de tributação de venda lá no PDV, ou seja, aqui eu determino a tributação de venda para essa determinada empresa, para esse produto. Contudo, eu posso ter operações de documentos fiscais distintos de uma simples operação de venda com NFCE normalmente. Aqui eu posso ter definições de operações com documentos fiscais, com tributações e de tal UF para tal UF. Ou seja, aqui eu faço uma definição bem específica. Isso se traduz, por exemplo, num destaque de substituição do etanol, onde eu posso ter uma operação bastante específica nesse caso, e, portanto, eu faço essa definição no próprio produto. Igualmente, eu posso ter, num segundo nível, essas definições no grupo do produto. Ou seja, no grupo dele, eu haveria de fazer no aditivos e fluidos, por exemplo, além de todas as outras definições de movimentações de estoque, venda, custo, devolução, etc., eu posso ter sim operações de nota fiscal, ou seja, isso que eu acabei de ilustrar no produto, agora no grupo. A mesma coisa, eu tenho nota fiscal de venda a consumidor, compra da mercadoria, venda direta, nota de saída de inventário, ou seja, que utiliza tributação, CFLP e etc., e documento fiscal nesse caso, né? Específico para esse grupo inteiro. E ainda assim eu posso ter um grupo em que a grande maioria obedece essas regras e um ou dois itens desse grupo não obedecem. Portanto, eu vou no produto e faço a exceção somente, deixando a regra para o grupo. E normalmente é o grupo que manda nessa situação, porque o documento fiscal ele tende a ser muito mais genérico. Então é mais tranquilo quando você adota essa estratégia de determinar as diversas operações, transferência, inventário, etc., no próprio grupo de produtos. Vale a menção, claro, que aqui eu também posso fazer uma série de pré-definições que vão ser aplicadas nos novos cadastros de produtos da mesma maneira, ou seja, eu posso dizer que sempre que for um item desse grupo deve utilizar por padrão esse NCM, por padrão esse tipo de item, isso é um grupo de matérias-primas, eu posso colocar aqui assim, e sempre que eu cadastro um novo ele vai observar isso. O mesmo ocorre também com tributações de venda e devolução, que eu posso também igualmente determinar. No caso dos produtos que têm esse tipo de característica, eu posso determinar a natureza de receita no grupo também. Todas essas são definições que tem no produto e obedecem esse princípio da hierarquia. Ele vê primeiro do produto,
senão ele vê no grupo. Complementando esse princípio, existem telas que favorecem a revisão fiscal desse pessoal. Ou seja, eu posso ter aqui a revisão tributária dos produtos e, mais abrangente que isso, a revisão fiscal. Ou seja, aqui eu posso carregar os diversos itens com as diversas definições previamente estabelecidas, e aqui eu tenho a revisão tributária mais simples, digamos assim, onde eu determino as tributações especificamente. E ainda mais específico, obedecendo mais uma vez essa questão da hierarquia, eu tenho a revisão massiva, onde eu posso determinar filtros e fazer um filtro das definições que estão feitas nos produtos ou nos grupos. Como um exemplo desse grupo que eu fiz, eu só vou filtrar isso, é grupo 5, carrega. O que ele vai carregar aqui? Ele vai carregar todas as definições do grupo aditivos e fluidos, conforme eu acabei de ilustrar, aqueles tipos de operação e tudo mais. Entretanto, existem produtos desse grupo que têm regras específicas, obedecendo a tal hierarquia que eu mencionei. Ou seja, aqui eu tenho a visualização de tudo isso. Entretanto, eu posso ter feito todas essas definições e eu quero replicá-las para outros grupos, eventualmente. Eu posso pegar aqui, marcar as que eu quero replicar e fazer a réplica do tipo de operação para um outro determinado grupo, de modo a favorecer e facilitar as parametrizações ou mesmo as revisões dessas parametrizações, né? Então, complementando essa ideia, existe aquela outra tela de revisão tributária, onde ele já me especifica os itens desse grupo, conforme o filtro que eu apliquei, seguindo essa mesma linha. Aqui eu já tenho outras várias definições que eu posso marcar os diversos produtos e fazer alterações de tributação, de regras e até mesmo visualizar um cadastro eventualmente, alterar NSM, enfim, é uma ferramenta que favorece eu não ter que ficar revisando item a item. Isso me favorece, me facilita as revisões disso tudo. Portanto, assim eu complemento essa ideia. E quanto à revisão fiscal, vai ser objeto de outro vídeo que faz uma análise mais profunda a respeito dessas questões.